Olá, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia em que podemos nos reunir para fazermos a leitura do livro Boa Nova. Hoje a lição número 16, o testemunho de Tomé. E antes de mais nada, nossos agradecimentos a Deus pela nossa vida, pela possibilidade do estudo, de reflexões. Pedimos, Senhor, as bênçãos da paz, da proteção, da saúde, as bênçãos de pacificação para os nossos corações, familiares e tantos outros que nesse momento sabemos que, assim como nós, são tão necessitados desse Teu amor, Senhor. Só temos a Te agradecer por essa oportunidade. A nossa leitura hoje é um diálogo de Jesus com o apóstolo Tomé. E o autor nos diz assim, que conta a narrativa de Marcos, Evangelho de Marcos, que voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsar espíritos malignos, não curar a paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinos novos, mas, dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Então essa questão sempre existiu de pedir um sinal do céu, mas contanto que seja uma coisa assim que mais do que maravilhosa, sobrenatural. No livro O que é o Espiritismo, em que Allan Kardec responde uma série de questões junto com seus visitantes, alguns diálogos, é um livro muito importante para quem tem vontade de conhecer o início da doutrina espírita. Esse livro contém de uma forma bem sucinta pontos principais da doutrina. E em determinada conversa sobre o maravilhoso sobrenatural, Kardec nos diz assim no 5º parágrafo: o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas porventura ele as conhece a todas? Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia nos limites do que lhe pertence todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagre nem prodígios, antes explica em virtude de uma dessas leis certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade.
ele amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência, como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro e como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ele agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Para toda ciência é necessário que a criatura se disponha a estudar. Não temos como falar se aceitamos ou não, se está certo ou errado, sem conhecer o mínimo da sua estrutura, de raciocínio. Então, Kardec dá um exemplo aqui da eletricidade hoje, O que falar com a internet quando podemos conversar vendo a pessoa ao vivo pelas telas do celular. Nem mais do computador, do celularzinho pequenininho, a gente já consegue isso, que outrora seria dado como sobrenatural. Depois das lentes modernas, tanto de microscópio como de observatório, o que se descobriu, se falasse antes, também seria sobrenatural. Então, na realidade, nós vamos reparando que tudo é uma questão de progresso, que a própria ciência acompanhando, junto com a religião, nós podemos perceber que não existe nada de sobrenatural. Tudo está dentro da lei de Deus e, em cada momento, as descobertas irão fazendo a base de todo entendimento. Mas pelo fato de muitas vezes não conhecerem a explicação teórica, não elimina o fato. Isso é uma realidade. Bem, de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. É aquele interesse que Jesus estivesse com aqueles que podem decidir, aqueles que têm poder, a voz de mando, para que assim a doutrina tivesse uma amplitude, como ele quer, uma dilatação. Não raro insistia com Jesus, Tomé, para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nesses termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. O sinal, O sinal. A senha que ele realmente é o Messias. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continua a falar, desejoso ali de acender o entusiasmo em torno do seu alvitre, do seu interesse. E ele disse assim: são altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém que excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos espero em casa do centurião Cornélio Cimbro. Quer dizer, olha tudo que ele coloca, Altos funcionários de Herodes, patrícios romanos, todos são influentes, doutores de Jerusalém, estão todos juntos excursionando. Quer dizer, era um momento mais do que propício para que Jesus ali se revelasse para eles. Jesus, depois de um longo silêncio no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso:
que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza, Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu. Mestre, mestre, atendei-os. Que será do Evangelho do Reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois aos demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Exclamou o Senhor com energia. Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Olha só. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou. Julgas então que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória? Ou um César romano que terá de rolar do seu trono, enfeitado de púrpura, para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava, surpreso e entristecido, todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Continue na realidade, a dificuldade dessa compreensão que transcende toda a questão da matéria. É difícil colocar o raciocínio numa vibração tão espiritualizada, tão superior. E aí Jesus diz, mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhes um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento dos seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontraram a casa edificada da natureza, com a exatidão das suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Presença de Deus, por tudo que nos cerca, por tudo que nos atende, por tudo que já está posto, sem precisarmos pedir. Vai, Tomé, e dize-lhes que o Evangelho do Reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Eles são os vencedores do mundo, Então o Evangelho não era para eles. Às vezes é necessário ainda sentir muita dor, passar por muito sofrimento, para conseguir ter essa compreensão maior. Então às vezes a gente fala assim, ainda não sofreu o suficiente, fulano,
Então, ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou o hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E aí Jesus vai explicar. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas, ou seja, sem o apoio a essa infantilidade ainda dos poderosos que insistiam. Deixar de fazer, né? Deixar de dar sinal, para que busquem de uma outra maneira. E até hoje a criatura ainda pede sinais, não é? Qual o sinal? Qual a senha? Quer encontrar alguma coisa que ela diga assim, nossa, isso está fora do alcance da lei, então isso realmente vem de Deus. Podem vir todos os sinais que forem, que se ela não tiver esse sentimento maior de sentir a Deus, nada disso irá servir, porque ela mesma irá dizer que foi iludida pela sua mente, pela ótica, enfim. Ela encontrará ali uma razão para se desfazer, já que isso lhe causaria uma necessidade de mudança de comportamento. E é tudo que a criatura não deseja. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou sua concepção sobre as mensagens do céu no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir da sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Então é aquela ideia da mágica, né? Todos sendo mudados a toque de caixa, como se diria. A lei, né, do menor esforço. Gostar em algum lugar, dar um sinal, falar um número, mexer a mãozinha e está ali tudo modificado. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso, com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento, né? Está falando aqui de Tomé. Debandar, todavia depois sentira o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração, né, dos seus lábios divinos, ou seja, eu vi uma censura. Queria levar-lhe uma reprimenda de Jesus. Distanciando-se então, de maneira a tornar-se reconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias que caminhava sobre a cruz
a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo sentenciado, sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo à vista do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe, em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu as palavras e chorou amargamente. Estava ali o sinal do céu, né? A renúncia de si mesmo, o sacrifício completo. Não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade em se tratando do amor, que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas, no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões. Olha a questão da reeducação moral, né? Ele se deixava empolgar por inúmeras indecisões. Quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante. Então ele é um exemplo da fé vacilante, né? E o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia.
e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. O coração triunfava do cérebro, que cismava em criar novas dúvidas, como um labirinto. Então ele foi considerado o discípulo de fé vacilante. Então é para todos nós essa lição, O quanto as nossas dúvidas, na realidade, são por falta de conhecimento de Deus dentro da gente mesmo. Reconhecer o sinal dentro das nossas vidas, porque as bênçãos que recebemos são infinitas e a maioria das vezes imperceptíveis aos nossos olhos humanos. Não conseguimos aquilatar a quantidade de proteção e de bênção que recebemos diariamente. O sinal do céu se encontra para tudo que olhamos e vemos. Então a gente começa, a compreender que a senha é o sacrifício, é a renúncia de si mesmo. E Jesus nos deu o maior sinal que poderíamos ter do amor, de um Filho de Deus, para que o pudesse, na nossa vez, da maneira mais singela, nos esforçarmos nesses comportamentos, de aprendermos a renunciar, de aprendermos a nos sacrificar, de aprendermos a socorrer o outro coração, estar com o outro coração no momento de sofrimento, sem necessidade de oferecer a ele extensas explicações, nada disso. Só a presença sincera da vibração de alguém que quer cuidar, que se preocupa com o outro. Isso é um dos maiores sinais da amizade verdadeira, da fraternidade que precisa existir entre os filhos de Deus. Que o Pai assim nos proteja a todos, que a luz do Cristo seja sempre para nós o maior sinal que a humanidade recebeu de Deus. Muita paz, meus queridos. Muita paz a todos. Graças a Deus sempre.